Você concorda comigo que as redes sociais estão tornando a experiência do futebol cada vez pior? Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que vem me incomodando, eu venho pensando a respeito há bastante tempo, que é a maneira como as pessoas consomem futebol nos dias de hoje, principalmente através do uso de redes sociais, enfim, a maneira como isso interfere na comunidade, na própria administração dos clubes. Mas antes, eu preciso dar todos os recados. Eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Desde já peço para você me ajudar dando like nesse vídeo, compartilhando com pessoas que você acha que possam gostar do meu trabalho. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu atingi a meta de 100 assinantes no primeiro mês de canal e agora, obviamente, continuo com uma meta humilde, quero atingir 200 assinantes. Finalmente, se tiver a opção de hype o vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é interessante e acaba compartilhando com novas pessoas, com novos públicos e ajuda ainda mais o meu trabalho. Então vamos lá. Esse vídeo, quando eu tive a ideia de fazer o canal, essa foi uma das primeiras ideias que eu tive de vídeo, é uma coisa que vem me incomodando há algum tempo, a maneira como as torcidas usam redes sociais para xingar, enfim, externar palavras que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha o hábito, né? E a gente sabe que hoje, muitas vezes, as opiniões que a gente dá nas redes sociais acabam chegando nos clubes, nos atletas, nos treinadores. Muitas pessoas acabam respondendo esses sentimentos que são sentimentos de grupos, né, sobre a percepção de um determinado jogador, de um determinado técnico. Isso eu acho que no final acaba sendo negativo para a comunidade do esporte como um todo. Eu vi um vídeo do canal do Andrew Souza outro dia, do Salve Drill, e ele externou uma parte de algo que eu também já venho percebendo há algum tempo, que é a sensação de que muitas vezes a gente não sabe se as pessoas de fato assistem os jogos para comentar. Elas querem apenas estar certas. Ele fala muito da questão do Dorival, né? Que chegou no Corinthians com uma percepção não muito boa da torcida. A torcida achava que não ia dar certo, que ele não tinha muito a cara do Corinthians. Eu mesmo pensava assim, mas ele está completando quase um ano de trabalho no Corinthians, ele assumiu no final de abril, e até hoje tem muito torcedor que acha o trabalho do Dorival ruim, que quando o Corinthians ganha não se manifesta nas redes sociais, mas que quando perde, boa parte da justificativa para a derrota é que o Dorival é ruim, que o Dorival não presta, quando muitas vezes a culpa não é do Dorival. Eu cito aqui, por exemplo, um jogo que eu assisti inteiro, que o Corinthians mereceu ganhar e acabou perdendo, que foi a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. O Corinthians fez 1-0, perdeu um caminhão de gols, acabou tomando a virada, no segundo tempo criou mais oportunidades. O Dorival não substituiu defensivamente o time, pelo contrário, colocou jogadores para tentar pelo menos empatar o jogo, e simplesmente o Corinthians não conseguiu. E aí quando você vai nas redes sociais, os comentários eram que o Dorival era retranqueiro, que ele errou as substituições, que ele não serve para ser técnico do Corinthians, mesmo ele tendo ganho a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Quer dizer, parece que o mundo real, a realidade, não importa muito. Citando um outro caso, o Felipe Luiz foi demitido ontem, na madrugada de anteontem para ontem, né, pelo Flamengo, mesmo tendo sido campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em dezembro. Ou seja, ele foi campeão em dezembro duas vezes, dos maiores títulos que o Flamengo disputava no ano, enfim, não vou considerar o Mundial nessa conta, e menos de 3 meses depois ele foi demitido. O presidente do Flamengo vazou um áudio dele falando que ele estava entendendo que o Flamengo estava indo para um lugar que ele não achava adequado e que então ele, como presidente, deveria agir assim que ele tivesse essa oportunidade. E na primeira crise do Flamengo em 2026, ele simplesmente demitiu o técnico e agora, enfim, está fechando com o Leonardo Jardim, que foi técnico do Cruzeiro no passado. Essa demissão do BAP, essa demissão do Felipe Luiz pelo BAP,
eu acho que a gente... O BAP só se sentiu confortável em fazer uma troca de comando técnico no Flamengo agora porque ele tinha apoio de uma parte grande da torcida. A torcida do Flamengo, nas redes sociais principalmente, com os influenciadores flamenguistas e tal, é responsável pela crise que se instaurou no clube nesse começo de ano. É também responsável, não é a única, mas é também. O que o Flamengo estava jogando mal, a gente sabe, a gente estava vendo. Mas é um time que é um elenco fortíssimo e que no final do ano passado foi campeão de 2 grandes títulos. O Flamengo não resistiu a um mês de mau futebol. O Felipe Luiz não resistiu a um mês de mau futebol. Depois do 8-0, quando estava acho que 5 ou 6, a torcida do Flamengo no Maracanã contra o Madureira gritou time sem vergonha. Se o BAP não sentisse que ele tem apoio, que ele teria apoio de uma parte grande da torcida para fazer uma troca no comando do Flamengo, eu duvido que ele teria demitido o Felipe Luiz, porque ele perderia a torcida e a responsabilidade de tudo que acontecer com o Flamengo daqui em diante ia cair em cima dele. Ainda não vai. O diretor técnico do Flamengo, José Boto, ainda está lá. Mas eu acho que é o próximo que vai... a torcida é o próximo que vai receber os canhões da torcida se o Flamengo não melhorar com o novo técnico. Um outro exemplo que me deixa maluco, assim, por um lado eu adoraria que ele saísse do Palmeiras como corintiano, mas a torcida do Palmeiras, se você entrar no Twitter depois de um empate do Palmeiras, não precisa nem ser uma derrota, o que tem de palmeirense que pede a saída do Abel Ferreira do clube é uma grandeza. Chamam de pardal, enfim, é um cara que nos últimos anos ganhou 2 Libertadores, acho que 2 ou 3 brasileiros, tá todo ano na final do Campeonato Paulista, e a torcida tem muita gente que acha ele ruim, que não aguenta mais o Abel, que acha que é hora de trocar o comando técnico. Tudo isso porque o ano passado o Palmeiras não conquistou nenhum título. Para mim, como corintiano, enquanto o Palmeiras esteve possivelmente na melhor fase da sua história, o Corinthians esteve numa fase não muito boa. Não chegou a ser rebaixado, mas tirando 2025 que ganhou 2 títulos e tal, o Corinthians não vinha disputando títulos nos últimos anos, enquanto o Palmeiras vinha chegando na final, sendo campeão de muitas coisas. Eu acho isso uma insanidade. A sensação que eu tenho é que não tem mais torcedores satisfeitos com o próprio time, nunca. Ou que pelo menos grande parte dos torcedores de um determinado time nunca estão satisfeitos. Se você entrar nas redes sociais, você vê torcedores reclamando dos seus times até depois das vitórias, muitas vezes. E eu fico com a sensação de que as redes sociais transformaram a relação que muitos torcedores têm com os seus times numa relação meio de clientela, assim. O torcedor, ele parou de torcer pelo time, e assim, eu não quero generalizar, falar que todos os times acontecem isso, ou que todos os torcedores, mas tem muitos que acontecem isso, de todos os times. Eu acho que tem alguns torcedores que se sentem meio que no direito de cobrar títulos. Eu te dou o meu apoio e você obrigatoriamente tem que me retornar isso com títulos. O que é uma loucura. Nesse ponto especificamente, eu ainda sou muito grato por torcer para um time cuja torcida de fato ainda torce para o time. Nos piores momentos do Corinthians, a torcida do Corinthians está lá apoiando o time no estádio, protesta quando tem que protestar, mas protesta muito mais por cobrar entrega do que por cobrar títulos, né? Agora, quando você olha, e aí eu vou citar alguns que eu entendo que acontecem muito essa relação de clientela, o Flamengo e o Palmeiras, que por acaso são os times mais vitoriosos do Brasil nos últimos anos, eu acho que essa relação está muito errada. E eu acho que boa parte desse problema é justamente o universo que a gente tem nas redes sociais hoje em dia. Qualquer torcedor hoje pode externar sua opinião para jogador, para técnicos, para dirigentes. Quando eu era moleque, eu comentava futebol basicamente no prédio que eu morava e na escola. O dia difícil de viver era o dia seguinte após uma derrota do seu time. Poxa, eu peguei na escola o Palmeiras de meados da década de 90
que teve 93, 94, depois teve o time de 96, era o inferno ir para a escola nos dias seguintes às derrotas para o Palmeiras e tal, aos títulos do Palmeiras. Eu peguei na escola as duas derrotas do Corinthians para o Palmeiras na Libertadores, 99 e 2000, se eu não me engano. E, cara, em 2000 eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu não queria ir pra escola na próxima semana, porque, pô, a gente já tinha sido eliminado pro Palmeiras no ano anterior e acabou sendo eliminado de novo. Mas eram esses momentos que a gente tinha. Eu não tinha como xingar jogador, eu não tinha como mandar mensagem pra dirigente, eu não tinha como fazer nada disso. Hoje em dia, você acabou o jogo, você entra nas redes sociais, tem muitos torcedores xingando nominalmente jogadores, dirigentes, treinadores, enfim, reclamando de tudo o tempo todo. E eu acho que isso está tornando o ambiente cada vez mais tóxico. Assim, quando eu entrei no Twitter, uma das coisas que eu achava mais legal dessa rede era poder acompanhar ao vivo coisas que eu estava assistindo na TV com um monte de gente. Isso vale para jogos de futebol, mas vale para outras coisas também, como reality shows que eu gosto, enfim, vale para tudo. Com o tempo, essa experiência foi se tornando cada vez mais tóxica. Quando o Corinthians joga, a primeira coisa que eu faço é desligar o Twitter e não acompanhar. De vez em quando eu entro, faço algum comentário, mas eu não acompanho mais com o Twitter aberto, porque é isso, assim, você tá vendo o seu time massacrando, chutando uma bola atrás da outra no gol e não conseguindo fazer o gol, e você entra lá e em vez das pessoas estarem falando, poxa, hoje o Corinthians está jogando bem, eles estão falando que o Yuri Alberto é bagre, que fulano não serve pro Corinthians, que precisa contratar, que o técnico substituiu errado. O ambiente parece que ele é sempre negativo, independentemente do que está acontecendo. O ambiente em rede social está ficando cada vez mais tóxico, e eu acho que isso está piorando a experiência do futebol. Eu adoro futebol, eu adoro falar de futebol, mas cada vez mais eu tenho ficado longe das redes sociais e conversado com as pessoas que eu gosto, nos grupos de WhatsApp, pessoalmente quando a gente sai para almoçar, sai para ir no bar, etc e tal. E eu acho que as redes sociais têm tornado o torcedor cada vez mais impaciente e isso acaba interferindo no produto. Acho que a demissão do Felipe Luiz é uma amostra disso. Acho que a gritaria contra o Abel Braga é outra. Citei aqui também o Corinthians, alguns torcedores até hoje pedem a cabeça do Dorival, mesmo o trabalho claramente sendo um trabalho bom. E eu acho que eu não sei, eu não vejo saída para isso. Eu gostaria muito que o torcedor parasse para pensar e refletir sobre o quanto aquela experiência em rede social é realmente relevante para uma coisa que ele ama tanto, que é o futebol, né? Ficar gritando, sei lá, depois que eu parei de usar muito o Twitter para futebol, para acompanhar jogos, a sensação que eu tenho é que eu voltei a apreciar o jogo, que é o que me fez apaixonar quando eu era criança. É ver futebol, sabe? É não ser tão tóxico, é não ser tão amargo e aproveitar. Hoje eu, sei lá, eu vejo o time do Corinthians, tem alguns jogadores no elenco do Corinthians que eu não gosto. Nem sempre o Dorival faz uma escalação que eu concorde. Mas eu não preciso atacar o trabalho do Dorival, não preciso xingar o Dorival, não preciso pedir a cabeça de ninguém, eu não preciso pedir cabeça de jogador, mesmo achando que alguns jogadores não têm condição de jogar no Corinthians, enfim. E eu acho que o torcedor como um todo deveria botar a mão na consciência, o torcedor como grupo, né, botar a mão um pouco na consciência e começar de fato a refletir se ele precisa reagir o tempo todo em tempo real, que eu acho que isso é uma outra coisa que as redes sociais propiciam, mas que quase nunca é bom. É você reagir o tempo todo de imediato. Você não para pensar. Fulano perde o gol, fulano é ruim. Você não tem... Será que ele que perdeu o gol? Será que o gramado não estava ruim? Será que a bola de repente não veio tão redonda no passe? Não, é assim, fulano perdeu o gol de baixo. Grosso, não serve. Poxa, o Yuri Alberto é um exemplo disso. Ele perde muitos gols, mas nem sempre a culpa é dele, né? Citar um outro exemplo aqui. O Pedro Raul é bagre. Cara, eu não teria contratado o Pedro Raul pro Corinthians, eu já falei isso, mas a gente precisa analisar um pouco. Tem jogo que o Pedro Raul tá vindo buscar bola no meio campo. Esse ano teve alguns jogos que quando ele entra, ele acaba tendo que vir buscar bola no meio campo. Gente, se o Pedro Raul tá vindo pegar bola no meio campo, claramente o problema não é ele.
o time tá jogando de um jeito que não é para ele, e aí a culpa é do treinador, a culpa é do contexto, às vezes é mérito do adversário. O Pedro Raul é um cara que para ele tocar na bola ele precisa estar dentro da área. Se ele tocar a bola 2 metros para fora da área, tem alguma coisa errada, não é para ele isso, entendeu? Mas a galera xinga o Pedro Raul. De novo, eu não teria contratado o Pedro Raul, mas já que contratou, eu acho que ele tem um perfil de jogador que pode ser útil. Só que a torcida já odeia o cara, enfim, toda vez que ele entra, parece que ele bateu na mãe de alguém, enfim. Enfim, se tem o Pedro Raul como exemplo dessa questão de ter que reagir o tempo todo, em tempo real, imediatamente. Enfim, eu não tenho uma solução para isso. Eu gostaria muito que os torcedores, principalmente os que usam muito as redes sociais, parassem um pouco para pensar. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito. Se você puder, comenta aqui embaixo qual a sua percepção das redes sociais. Eu gosto muito desse tipo de assunto, analisar a bolha do futebol, para além do futebol apenas e como grupo social. Então, se você puder comentar aqui embaixo, eu vou adorar ler. Então, por hoje é isso. Se você chegou até aqui, eu vou assumir que você está gostando do meu trabalho, então eu vou pedir novamente para você dar like nesse vídeo. Se você não é assinante, assine o canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas e se tiver a opção de hype o vídeo para o YouTube entender que ele merece ser mostrado para novas pessoas. Sexta-feira tem vídeo novo, até lá!